Em 2025, pesquisas mostram que o uso intensivo de álcool aumentou exponencialmente. E junto a isso também se aumentou o nível de outras doenças, como cirrose, câncer, né, doenças relacionadas, né, à má alimentação e à má digestão, né, úlceras e outras doenças a mais, tá? Então, o que está acontecendo com o mundo? Pessoal, não sei se vocês sabem, o nosso mundo, ele mudou. Antigamente era um mundo muito físico, trabalho braçal, físico, caminhadas, trabalhos manuais. Hoje a gente tem um tipo de trabalho que é mais psicológico, é um trabalho de escritório, é um trabalho, né, que a pessoa está ali com sua inteligência voltada para resolver problemas. Então, algumas coisas de hoje em dia fazem com que o nosso psicológico fique bastante afetado e a fuga para isso é o álcool, né? E a gente sabe que o álcool ele tem vários problemas. Por isso, eu vou mostrar para vocês hoje que mesmo que se o álcool tivesse benefício, porque existe um pesquisador que fala que ele tem benefício, e se tiver tão pouco, não compensa os riscos que ele traz para você, para sua saúde e para sua família, tá? A gente vai falar de muita coisa aqui, eu vou voltar mais para a área da saúde, mas o álcool tem relação com ação social, né? Tem pessoas que bebem e destrói a família, bate na mulher, bate na esposa. Tem pessoas que bebem, né? E tem problemas graves financeiramente, não consegue controlar e as finanças acabam. Então tem diversos problemas com o álcool. Hoje eu vou falar do problema da saúde e vou falar para vocês que ele afeta todas as partes do seu organismo, tá? Então a gente vai falar no tema de hoje é o perigo do álcool para o organismo. Então vamos lá. Para começar, o caminho do álcool ele é extremamente agressivo, né? Quando você ingere uma garrafa de vodka, uma garrafa de cachaça ou sei lá, uma cerveja muito forte, você então pega esse líquido, ele é ingerido e ele vai direto para o seu sistema digestivo. O álcool etanol ele é consumido por via oral, na maioria das vezes, né? Chegando rapidamente ao estômago e intestino delgado, tá? Cerca de 20% é absorvido diretamente pelo estômago, ou seja, quando ele cai na boca e vai para o esôfago, ele vai direto para o estômago. Já começa a causar um monte de problema no estômago que a gente vai falar daqui a pouquinho. 80% do restante do álcool é absorvido pelo intestino, né, e ele vai para a corrente sanguínea. Em jejum, é muito comum o álcool, quando você toma ele em jejum, ele ir direto para a corrente sanguínea, tá? Então, a distribuição do álcool é uma coisa interessante. O álcool ele é distribuído por todo o corpo através do sangue. Então, quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai para toda parte do corpo. Ele atinge rapidamente o cérebro, causando efeitos psicoativos, né? Alcança o fígado, o coração, rins, pulmões e músculos, tá? A gente vai falar bastante disso aqui, tá? Então, sim, quando você consome álcool, você gera problema para todos os seus órgãos, tá? Todos os órgãos, essa que é a verdade, porque quando ele cai na corrente sanguínea, ele circula por todo o organismo. E tem alguns órgãos que são bem mais afetados do que outros, né? A gente vai falar sobre isso, tá? Primeiramente, o álcool na boca. Muito bem, o álcool na boca já começa a dar problema lá, né? A gente tem vários problemas já na parte inicial. Então aqui, como vocês estão vendo essa figura aqui, o álcool ele gera, né, diversos problemas nas regiões bucais, né? Dentro da boca, por exemplo, ele irrita a mucosa, né, porque ele é uma substância extremamente irritante, causando inflamações e agressões, né? Tem gente que causa ferida por causa do álcool na boca, sério mesmo. Diminuição da saliva, então, porque a reprodução da saliva é prejudicada, né? E aí sim ele prejudica ainda também a limpeza dos dentes. Então todo mundo que toma álcool em excesso tem os dentes meio amarelados, problemas dentários, né? Cáries e outras coisas associadas ao álcool. Tem um problema do hálito também. O álcool ele gera muito mau hálito, tá? Então quem aqui não conheceu um bêbado que tem um bafo de cana do capiroto? Nunca conheceu. Resultando uma boca seca e com fermentação de resíduo que gera bactéria e muito mau cheiro, tá? Maior risco de câncer bucal, então as pessoas que bebem são aquelas que têm mais risco de câncer na boca, tá? Então isso é provado aí pela ciência.
Problema também na língua, pensa que não? A língua também tem problema com álcool. Há alterações do paladar, né? A pessoa começa a não sentir sabor das coisas, né? O álcool pode afetar as papilas gustativas, reproduzindo a sensibilidade ao sabor. Então, quer dizer o seguinte, quando você usa álcool, você acaba atrapalhando, né, o gosto dos alimentos. Né? Muito importante falar isso também. Ele causa inflamação e dor na garganta, né? Essa irritação crônica pode causar glossite, que é a inflamação da língua. As lesões pré-cancerosas em casos de consumo crônico também pode causar câncer na língua, tá? Os dentes, né, ele provoca erosão do esmalte. Bebidas alcoólicas ácidas desgastam o esmalte dos dentes. Então, seu dente vai perder esmalte muito rapidamente e fica desgastado. Começa a quebrar facilmente, começa a dar muita problemas, né? Muita dor e etc. As cáries, né? O álcool pode conter açúcares que favorecem o crescimento de bactérias. O álcool também ele tem pigmentos, né? Esses vinhos e essas bebidas coloridas, eles têm pigmentos que podem manchar os dentes. Por isso que muitas pessoas têm dentes manchadas, né? Com relação ao céu da boca, né, o palato, ele provoca irritação e ressecamento, né? O álcool pode causar sensação de ardência e desconforto. Lesões crônicas em caso de consumo excessivo, pode surgir placas ou até úlceras, tá? O risco de câncer do palato, especialmente em usuários crônicos, é muito alto. No esôfago também ele já chega arrebentando, né? Inflamações do esôfago, causa irritação direta, causa refluxo induzido pelo álcool, refluxo gastroesofágico, porque quando o órgão ele relaxa, o esfíncter esofágico inferior facilita o retorno do esôfago, ou seja, o alimento volta e regurgita, aí você sente aquele gosto ácido, né? Câncer de esôfago também, especialmente do tipo escamoso. O consumo crônico de álcool pode levar até câncer. Existem centenas, milhares de pessoas que pegaram câncer através do álcool no esôfago e em todas as partes da boca. Então, já comecei falando aqui para vocês que até mesmo na boca e nos seus anexos, você tem vários tipos de problemas que você pode ter e outras doenças que eu não citei aqui, tá? Eu estou citando várias doenças, mas tem muitas outras que eu não citei porque não dá tempo de citar só na região bucal. Mas se você passar um pouquinho mais, você vai ver que o álcool também, ele causa problema no estômago, né? Aqui é uma figura que eu fiz, né? Então você pode ver aqui, ó, que nós temos principalmente nas mucosas externas e internas, vários problemas. Na mucosa interna, por exemplo, nós temos as famosas úlceras, né, causadas aí pelos produtos irritantes do álcool, né? Então, a irritação da mucosa gástrica, o álcool é uma substância irritante, ele é extremamente irritante, que causa danificações às células que revestem o estômago, comprometendo sua barreira protetora. Ou seja, o que acontece? Deus fez a pessoa perfeita, seu órgão está pronto para alimentação, mas o cara enfia álcool, que é uma coisa que Deus não queria que enfiasse, e aí começa a dar BO no estômago, tá? O consumo frequente pode causar inflamação do revestimento estomacal, levando gastrite. Os sintomas incluem dor abdominal, náusea, vômitos, sensação de queimação. Então, quem tem sensação de queimação é muito provável que bebe também. Produção excessiva de ácido gástrico, ou seja, o cara fica produzindo ácido e fica digerindo o estômago, né? Nunca que para de produzir o ácido gástrico. Úlceras gástricas, feridas no estômago, né? Hemorragias e perfurações. Eu, por exemplo, eu tive uma úlcera, que é uma hemorragia, só que foi no intestino. A minha não é causada por álcool, porque eu nunca bebi álcool, né? Ela foi causada por uma H. pylori. Porém, né? Existem pesquisas que mostram que quando você ingere álcool, você descontrola a biota do seu organismo e, obviamente, pode surgir aí a proliferação de bactérias, né? E essas bactérias podem causar problemas aí também, tá bom? Maior risco de bebida destilada, né? Então, quando você bebe cachaça, uísque, vodka, tequila, por exemplo, eles são muito concentrados. Tem alguns que têm até 74% de álcool. Isso aí é muito agressivo para o estômago, então as pessoas ficam com bastante úlcera nesse sentido. Bacana? ACP, mas quer dizer que o álcool causa um grande problema para o estômago? Mas não é só o estômago não, intestino, meu parça, vem cá para você ver. Aqui nós estamos mostrando para vocês o intestino, né?
todos eles, né, o delgado, o grosso, e a gente percebe que ele tem problema sim, porque o intestino ele é feito para absorver nutrientes. Entretanto, o excesso de álcool promove vários distúrbios dentro do organismo, né? A inflamação e sangramento intestinal é um deles, provocando episódios de diarreia, constipação, também agrava a intolerância alimentar, então as pessoas ficam com muita intolerância a outros alimentos, como lactose, né? Aumenta o risco de câncer coloretal, então quando você faz uso constante do álcool, né, o intestino fica muito ressecado e aí pode causar diversos problemas e até mesmo danificar o DNA e gerar células defeituosas no intestino, tá? O refluxo ácido, né, que é, embora o refluxo envolva o estômago e afeta o intestino, alterar o ambiente intestino, a bebida alcoólica, ácidas e gaseificadas pioram esse quadro. Então é muito comum o estômago, intestino ter um pH diferenciado. E quando você toma álcool, você desequilibra esse pH, causando problema de refluxo ácido, por exemplo. Síndrome do intestino irritável, né? Aquelas pessoas que têm extremamente intestinos irritáveis e causa dor, diarreia, problemas de evacuação e tal. Então essas pessoas também pode estar associada ao álcool, né? Desequilíbrio da microbiota intestinal, então sua microbiota, suas bactérias boas, elas estão trabalhando bem, você taca álcool nelas e elas começam a não funcionar, não fazer a fermentação corretamente. Alteração no trânsito intestinal e dezenas de outras situações que o álcool pode atrapalhar o seu intestino e até gerar câncer do intestino, que é um câncer muito agressivo, muito difícil de mexer, difícil de operar. Minha mãe mesmo está com esse câncer, né? Eu sei como é que é. No caso dela não foi causado por álcool, ela não bebe, mas assim, a pessoa causar nela mesmo um problema de câncer de intestino por causa do álcool, cara, não faça isso, né? Pense duas vezes. Álcool na corrente sanguínea. Aí, depois que saiu do intestino, vai para a corrente sanguínea. Você pensa, e daí? Aí, meu amigo, o céu é o limite, né? Quando o álcool chega na corrente sanguínea, ele vai para todas as partes do seu corpo, tudo, desde da ponta do dedo do pé até o alto da cabeça. Ele vai sair e vai afetar todos os seus órgãos. Alguns órgãos ele afeta mais, outros ele afeta menos. Imediatamente o fígado começa a trabalhar em excesso para tentar filtrar esse excesso de álcool na corrente sanguínea. Cerca de 20 a 25% do álcool é absorvido no estômago. Direto, ele vai para o estômago e já começa a dar BO no estômago, dá problema. O restante é absorvido pelo intestino delgado, que possui muitos vasos sanguíneos e permeáveis, sendo dispersado na corrente sanguínea, tá? Uma vez que ele cai na corrente sanguínea, o álcool é transportado para todos os tecidos e órgãos, cérebro, fígado, rins, coração, pulmão, pâncreas e até os testículos. Então, se você não sabe, o álcool dá impotência, tá? Metabolismo no fígado. Então, o que acontece? O fígado é o principal responsável por metabolizar o álcool. Ele transforma o etanol, o acetaldeído, tóxico, e depois em acetato, que é eliminado pela urina. Só que para ele fazer isso é um trabalho lascado que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? E boa parte do álcool também é expelido na pele, tá? E também eliminado no suor, saliva e urina e respiração, tá? Então tem gente que cheira álcool, a pele dele cheira álcool, bebe tanto álcool que ele cheira álcool e traz um problema gravíssimo para a saúde dele. Assim que o álcool chega na corrente sanguínea, o organismo é tão perfeito, Deus criou um organismo tão maravilhoso, que o cérebro entende que tem alguma coisa errada no organismo, né? De imediato o cérebro vai sofrer também, daqui a pouco eu vou falar do cérebro, mas ele já vai dar uma ordem para o fígado e falar, ó, tem que filtrar as coisas aí, tem que tentar resolver o problema da quantidade excessiva de álcool e você tem que trabalhar para fazer isso. Então, imediatamente o fígado é sobrecarregado, tá? Então, ele vai começar a trabalhar em excesso. Por isso que muitas pessoas que bebem têm cirrose hepática, porque o fígado trabalha tanto para neutralizar o álcool que ele chega uma hora que ele tem um problema, ele tem uma estafa, né? Ou ele dá câncer, ou ele dá um problema que não funciona mais, tá? Então, é por isso que o problema do fígado é um dos órgãos mais afetados no álcool. O que acontece no metabolismo hepático, que é do fígado?
O fígado é o principal órgão responsável por metabolizar o álcool. Existem 3 etapas muito importantes para a metabolização do álcool. A primeira, a enzima, né, ADH, que é chamada álcool desidrogenase, né, ela faz a transformação do etanol em acetoaldeído. Então, o que essa enzima faz? Ela transforma o etanol, através de uma reação química, em acetoaldeído, tá? O acetoaldeído é altamente tóxico e cancerígeno, né? Então é muito importante você entender isso aqui, tá? Então só nessa primeira etapa nós temos alguns problemas. Primeiro, eu preciso de uma enzima para atuar no álcool. Então, se eu não tenho uma alimentação boa, eu não tenho muitas enzimas boas, tá? Às vezes o organismo não produz essa enzima e aí dá BO também. Então já começa aqui, tá? Então o que acontece? Depois dessa etapa, que é transformado em acetoaldeído, né? Vai para a segunda etapa. A segunda etapa pega o acetoaldeído e transforma em ácido acético. E para fazer isso, precisa de uma enzima também, lógico, né? Toda reação química do organismo precisa de uma enzima. Essa enzima é chamada aldeído desidrogenase, que é ALDH, tá? E aí o que acontece? O ácido acético é menos tóxico e pode ser usado como fonte de energia. Olha como que o organismo é inteligente. Ele pensa assim, poxa, o álcool é um veneno, o etanol é um veneno. O que eu vou fazer? Vou transformar em acetoaldeído. Acetoaldeído é também muito tóxico. Então eu preciso transformar esse acetoaldeído em ácido acético, que é menos tóxico. E aí ele pega o ácido acético, né? Quebra no ciclo de Krebs, na respiração, e transforma em CO2 e água. Tira do ácido acético, ele transforma em energia, tá? Que faz a sustentação do organismo. Então, nessa cadeia toda aqui que eu falei para vocês, nós temos uma cadeia em que o álcool ele é processado para ficar menos poluente. Olha só como que o organismo é inteligente. Só que o seu álcool, né? Ele está usando o seu fígado para fazer isso. Então, o fígado está sobrecarregado. Ele devia estar fazendo outras tarefas e aí ele dedicou exclusivamente atenção para processar o álcool. Então, toda vez que você usa o seu órgão de uma forma incorreta, pode dar problema de diversas naturezas, desde uma cirrose hepática, um câncer, um sangramento, né? Em dezenas de problemas. Porque o órgão seu está sendo sobrecarregado, ele está fazendo funções duplas, né? Além dele estar filtrando e fazendo todo o metabolismo do seu organismo, da alimentação, ele está também ajudando na metabolização do álcool. E aí você está agredindo demais o fígado, né? Menos de 10% do álcool é eliminado sem metabolização, tá? Então, menos de 10% usa o fígado. 90% da metabolização do álcool é feita exclusivamente por fígado. Olha como que ela é importante, tá? Então, resumindo a história, quem bebe, né, principalmente as pessoas que bebem em excesso, elas estão sobrecarregando o fígado. Elas estão fazendo com que o fígado trabalhe demais desnecessariamente, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Ah, CP, mas é só o fígado que trabalha? Não. Também trabalha nessa jogada aí os nossos queridos rins, tá? Porque o álcool, o subproduto que ele gera também precisa ser degradado, precisa ser quebrado, né? E aí, o que acontece? 10% do álcool que não foi digerido no fígado vai ser digerido aqui nos rins. E também os subprodutos formados lá na quebra do nosso querido fígado vai ser processado aqui também. Então, não é só o fígado que trabalha. Os rins também trabalham demais na hora que você está ingerindo bebida alcoólica. Por quê? Porque lembra que eu falei que 10% só não é processado pelo fígado? O fígado processa 90% do álcool. 10% vai ser processado por quem? Um deles é os rins que vai ajudar a metabolizar o álcool. E também os subprodutos do álcool, né, lá nos rins, vai ser processado aqui também. Então vem comigo para eu mostrar para vocês. Filtragem do sangue. Os rins ajudam a remover o álcool não metabolizado
e os subprodutos da metabolização hepática, como o acetato, por exemplo, né? Então ele ajuda a metabolizar excretando na urina. Esse é o papel dos rins. Cerca de 2 a 5% do álcool ingerido é eliminado diretamente pelos rins, pulmões, pele, sem passar pelo fígado, que é aquilo que eu falei com vocês, né? Efeito diurético do álcool. O álcool inibe hormônios antidiuréticos, como o ADH, fazendo com que os rins aumente a produção de urina. Então, as pessoas que bebem muito, né, tem que estar indo no banheiro toda hora, tá bom? Porque ele inibe os hormônios antidiuréticos. Disso leva à desidratação e à perda de eletrólise. A pessoa fica desidratada e com bastante baixa de sais minerais, eletrólitos, etc. O que pode prejudicar a função renal e aí também você ter vários problemas por causa dos rins, tá? Sobrecarrega a inflamação renal. O consumo excessivo de álcool pode gerar radicais livres e a inflamação acelerando o declínio da função renal ao longo do tempo. Então você vai fazer com que seu órgão trabalhe demais desnecessariamente e ele vai estar cheio de problemas, um deles é os radicais livres, e ele vai degenerar muito mais rápido do que deveria. Por isso que a gente vê aí direto pessoas com problemas nos rins, precisando de transplante, não encontra, precisa fazer hemodiálise, e uma das maiores consequências das pessoas que precisam de hemodiálise é porque bebem, porque são alcoólatras, tá? Então tá um problema aí também do álcool. Caramba, CP, isso quer dizer que o álcool, a partir do momento que ele entra na boca, ele arrebenta com uma pessoa? Sim. Boca, esôfago, intestino, estômago, dá BO nos órgãos, os órgãos têm que trabalhar demais, sobrecarrega toda a estrutura vascular, respiratória, dá um BO lascado em todo mundo fica sobrecarregado com álcool, tá? Essa que é a verdade. E agora, pessoal, você deve estar perguntando, e tem mais órgãos que é afetado pelo álcool? Sim, todos eles, né? Vou falar, por exemplo, do coração. O coração, né? O efeito do álcool no coração. Como você sabe, o álcool está na corrente sanguínea e quem gerencia o bombeamento do sangue é quem? O coração. E se tem alguma coisa no sangue errado, afeta o coração. E é isso que acontece, né? A cardiomiopatia alcoólica, né? O álcool pode enfraquecer os músculos cardíacos, levando à cardiopatia, condição grave que causa insuficiência cardíaca, né? Então, arritmias cardíacas, né? O consumo de álcool também pode alterar o ritmo do batimento cardíaco. Por quê? O sangue cheio de álcool precisa sair esse álcool e o coração fica batendo, voltando, pulsa, expulsa o sangue, né? As válvulas ficam trabalhando desnecessariamente em exagero e aí causa diversos problemas, né? A hipertensão arterial também pode acontecer, o álcool aumenta a pressão arterial, tá? O que sobrecarrega o coração e eleva o risco de AVC, um rompimento de algum vaso aí, tá? Infarto agudo do miocárdio, né? Pode provocar infarto, é muito comum pessoas alcoólicas ter problema também com infarto, né? O álcool pode contribuir para o bloqueio do fluxo sanguíneo para o coração, aumentando o risco de infarto. Pode também causar inflamação e lesão cardíaca. O consumo excessivo de álcool eleva os biomarcadores da inflamação e lesões musculares cardíacas, como troponina T e troponina C reativa. Então, sim, o álcool também tem um problema de lesões dentro das paredes, dentro dos vasos e tal. Então, você percebe que é só BO, cara. É só BO. Tudo relacionado a álcool é problemático, tá bom? Esse CPI tem mais órgãos que é afetado pelo álcool? Tem sim. Um deles é o cérebro, tá? Então, o que acontece? O cérebro é um dos órgãos mais afetados pelo álcool. Ele tem um efeito imediato e tem um efeito longo prazo, né? Em efeito imediato, assim que você toma o álcool, o que acontece? Alterações nos neurotransmissores. O álcool, ele inibe o glutamato, né? Que é tipo um excitador, e ele aumenta o GABA, que é um inibidor, tá? Então o que acontece? Causando lentidão no pensamento. A fala arrastada, diminuição da coordenação. Então o que acontece? O cérebro, ele consome exclusivamente glicose, tá? Quando você ingere álcool, o álcool ele atrapalha, né, a ingestão da glicose do cérebro, né? E isso acaba inibindo
os pulsos elétricos. E isso provoca, entre outras coisas, a lentidão no raciocínio, né? A pessoa fica devagar, tal. E é por isso que quando a pessoa vai para o hospital, a primeira coisa que ela tem que tomar é soro glicosado, para repor essa glicose e tentar expulsar o álcool, tá? A liberação de dopamina, né? Então, toda hora que você toma álcool, no cérebro, estimula o sistema de recompensa, gerando sensação de prazer, né? Uma falsa sensação de prazer, né? O que contribui com o risco de dependência também. Déficits cognitivos e temporários, né? A redução de atenção, julgamento, controles, impulsos, tomadas de decisões, pode causar apagões de memória e blackouts, né? Então você está dirigindo, daqui a pouco você vê uma coisa que nem existe, você começa a ter problemas na direção do trânsito, né? Então os seus impulsos e tomadas de decisões ficam muito lentos. É coisas causadas pelo álcool. Isso tudo que eu estou falando são efeitos imediatos, na hora, tá? Problemas psicomotores, né? Dificuldade de andar, visão borrada, tempo de resposta retardado, aumenta o risco de acidentes. Por isso que quando a pessoa ela toma muito álcool, a primeira coisa que o policial faz é pegar a pessoa e falar, ó, vamos fazer aqui, levanta a perna, anda nessa linha, porque os efeitos da pessoa estão totalmente comprometidos, tá? A CPI, longo prazo tem problema? Claro, a longo prazo causa neurodegeneração, né? O consumo de álcool crônico pode causar a morte dos neurônios, aumenta a morte dos neurônios, reduz a formação de novos neurônios, tá? E contribui para doenças como Alzheimer e Parkinson, tá bom? Neuroinflamações. O álcool pode provocar inflamação do cérebro, acelerando o declínio cognitivo, né? Então o álcool ele promove muita inflamação também. Declínio das funções executivas, então afeta o raciocínio, abstrato, memória funcional, planejamento, resolução de problemas. Distúrbios psiquiátricos e dependência química. Então o álcool, cara, é só BO. Dentro das ciências, né, da saúde, o álcool é um dos mais estudados há mais de 200 anos, né? Se sabe de muita coisa do álcool, tá? E nos últimos anos as pesquisas avançaram muito e é possível provar com fatos reais e verídicos a dificuldade que o álcool causa, principalmente em termos celular e em termos de órgãos que eu acabei de falar para vocês aqui agora. Aí nós vamos entrar numa polêmica que chega um grupo de cientistas, que deve ser alcoólatra, chega pra gente e fala assim, não, moço, o álcool também tem seu benefício. Você está falando só da parte ruim, mas ele também tem benefício. E eu acredito que tenha. Mas só que a pergunta que eu quero fazer para vocês, o benefício que ele traz compensa os malefícios de tudo que eu falei? Então sim, tem pesquisas que mostram que o álcool tem benefícios. Por exemplo, pequenas quantidades de vinho tinto, em algumas pesquisas mostram que são muito ricas em resveratrol, né? Que é um antioxidante natural que protege o coração. Mas só que o problema é o seguinte, esse resveratrol, o benefício que ele traz é muito pequeno em relação ao malefício que ele causa no coração, entendeu? Beleza? Algumas pesquisas mostram que melhora a circulação sanguínea, eu não acredito nisso, eu acredito que ele piora a circulação sanguínea, ele está falando que ajuda na redução do estresse, pelo contrário, o álcool ele provoca estresse extremo, né? A família é comprometida, tá? Então tem muitos problemas relacionados ao álcool. E muita gente fala assim, qual que é a quantidade ideal, né? Uns falam que é 1 dose para a mulher e 2 doses para o homem. Cara, não tem quantidade ideal, na minha opinião, para o álcool. Das pesquisas que eu vi e do que eu estudei, álcool é só problema para o organismo. Então você tem que se perguntar, o benefício que o álcool traz para mim, né, compensa todo o malefício que ele causa para o organismo? Essa é a pergunta. O que adianta você promover o resveratrol? Tem alimentos que tem resveratrol. E aí você usa o álcool, o que acontece? O BO que ele dá no seu coração é infinitamente pior do que o benefício que ele está dando, tá? Então, uma coisa que eu queria terminar o vídeo é o seguinte, imagine um repórter aí, né, fazendo a seguinte pergunta para um órgão, por exemplo, para o coração. Aí o repórter pergunta assim, o que você acha do consumo de álcool para o organismo?
Sabe o que o órgão seu vai responder? Qualquer um deles vai responder isso aqui, ó. Por favor, não use essa porcaria, só dá trabalho. É isso que o álcool faz, só dá trabalho. Ele faz com que os seus órgãos precisam processar muito rapidamente, né? A toxicidade do álcool sobrecarrega seus órgãos, provoca diversos tipos de problema e os benefícios que ele traz é muito ínfime, né? Essa sensação de leveza que você tem não compensa todo o mal e as doenças do futuro que você pode ter. Então, cuide bem dos seus rins, né? Respeite, descanse os seus rins. Examine, né? Faça ultrassom, creatinina, ureia, exames de rotina, né? Álcool e drogas são inimigo dos rins e do fígado e de todas as partes do seu organismo, tá? Isso aqui, cara, a gente tá fazendo vídeo aqui é porque eu mudei a minha vida, eu mudei os meus hábitos. Eu tive uma úlcera, não foi causada por álcool, mas foi causada, não sei, por uma bactéria H. pylori que pode ser pega de qualquer jeito, né? Mas eu mudei meus hábitos, eu mudei minha alimentação, eu tirei óleo, eu tirei açúcar, eu tomo chá todo dia sem açúcar, tá? Eu tenho uma alimentação balanceada, como bastante aveia, nozes, produtos que faz bem, que tem ômega 3 para o meu organismo. Então eu mudei todinha a minha alimentação e eu tento minimizar os agentes tóxicos e fortalecer os agentes positivos, tá? Por que eu faço isso? Porque eu trabalho no hospital e eu vejo todos os dias, pessoas com câncer, pessoas com cirrose, pessoas com problemas hepáticos, pessoas gritando de dor, sofrendo, dando trabalho para os familiares. Todos os dias eu vejo isso. Problemas que destroem a família, pessoas que agredem os seus filhos, sua esposa, por causa do álcool, cara. Não compensa investir em álcool, né? Se você puder, tira ele da sua vida. Se você não puder, diminui, tá? Porque ele não tem benefício nenhum e só traz malefício para a sua saúde, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo e se te ajudou de alguma forma, por favor, deixa o like. Até a próxima. Valeu e fui, queridão!